A filha da cozinheira da mansão tinha medo de homens, medo de vozes graves, medo de passos pesados, medo de qualquer figura masculina que se aproximasse demais. Ela tinha apenas 5 anos e um trauma que ninguém via. Até o dia em que o homem mais temido daquela mansão, um mafioso alto, frio e implacável, fez algo que ninguém jamais esperaria. Ele se ajoelhou diante dela, não para mandar, não para ameaçar, mas para prometer proteção. E naquele instante, não foi a menina que mudou o destino dele. Foi ele que descobriu que o verdadeiro poder começa quando um homem se abaixa diante de uma criança. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? Tony Colombo não era apenas o dono daquela mansão. Ele era a gravidade que mantinha tudo no lugar. Paredes de pedra fria, guardas armados que se mesclavam às sombras do jardim e o silêncio respeitoso que imperava nos corredores. Tudo orbitava ao redor da sua vontade. Ele desceu as escadas com a precisão de um relógio suíço, o terno italiano, feito sob medida, ocultando o coldre na cintura, os passos firmes ecoando na madeira nobre. A sala de jantar era vasta, uma mesa longa o suficiente para acomodar 30 homens, mas servida apenas para um. Tony sentou-se na cabeceira, não precisou pedir. A porta da cozinha se abriu e a governanta trouxe a bandeja de prata. O aroma deveria ter inundado o ambiente, aquele cheiro terroso e forte que despertava seus sentidos antes mesmo do primeiro gole. Mas naquela manhã de terça-feira, o cheiro estava diferente, mais ácido, comum. Tony não demonstrou emoção. Seu rosto era uma máscara impenetrável, esculpida em anos de negociações onde um piscar de olhos poderia custar milhões. Ou vidas. Ele levou a xícara aos lábios. O líquido tocou sua língua e ele parou. Não engoliu imediatamente. A temperatura estava correta, mas a alma do café não estava lá. Ele colocou a xícara de volta no pires com um estalo seco que fez a governanta estremecer. Onde ela está? A voz de Tony era baixa, grave, vibrando no peito de quem ouvia como um aviso de tempestade. Ele não precisava especificar quem. Só havia uma pessoa capaz de fazer o café exatamente como ele exigia: Helena Roncolato, a mulher invisível que comandava sua cozinha com a maestria de um alquimista. A governanta, uma senhora que já vira homens serem arrastados daquela casa para nunca mais voltar, engoliu em seco. A Helena não veio hoje, Sr. Colombo. Ligou avisando que a filha, a pequena Sofia, está muito doente. Disse que não tem com quem deixá-la. Tony olhou para o líquido escuro na xícara, agora ofensivo aos seus olhos. Ele não se importava com desculpas. Ele se importava com resultados. Diga a ela para resolver. Eu quero o meu café amanhã. Ele se levantou, deixando o café intocado. A fome desapareceu, substituída por uma irritação fria que se alojou na base do crânio. Você conseguiria manter a calma se a única coisa boa do seu dia fosse tirada de você sem aviso? Naquele dia, 3 homens de uma gangue rival desapareceram no porto. Tony estava impaciente, e sua impaciência costumava ser letal. No segundo dia, o café estava pior. Parecia água suja. Tony nem se sentou. Passou pela sala de jantar, olhou para a mesa posta e seguiu direto para o escritório blindado. A dor de cabeça pulsava atrás dos olhos. A falta daquela rotina simples, daquele pequeno prazer em meio ao caos de sangue e dinheiro que era sua vida, o deixava perigosamente volátil. Descubram, ordenou ele ao seu chefe de segurança, Luca, um homem com uma cicatriz que ia da orelha ao queixo.
Quero saber se a criança está morrendo ou se a Helena está apenas testando minha paciência. Ninguém testa minha paciência, Luca. Ninguém. Enquanto Tony lidava com carregamentos de armas e subornos políticos, Helena vivia seu próprio inferno particular, a quilômetros dali, em um bairro onde a polícia só entrava com reforços. O apartamento era minúsculo, com infiltrações no teto que desenhavam mapas de umidade nas paredes descascadas. Mas era limpo. Era o lar que ela conseguia pagar com o salário da mansão. Helena estava sentada no chão da sala, abraçada aos joelhos. Sofia, sua filha de 5 anos, estava escondida debaixo da mesa, desenhando com força excessiva no papel, os traços pretos rasgando a folha. A menina não falava há 3 dias. O silêncio da filha era mais ensurdecedor do que qualquer grito. A vizinha, Dona Márcia, sempre cuidara de Sofia. Era o arranjo perfeito. Até aquela tarde. Helena chegara mais cedo do trabalho e encontrou a porta da vizinha entreaberta. Ouviu o choro abafado. Entrou correndo. O marido da vizinha estava lá. Ele não tinha tocado em Sofia. Não da maneira que deixasse marcas físicas visíveis. Graças a Deus, Helena chegara a tempo. Mas o olhar dele, as palavras sussurradas, o terror nos olhos da menina, o dano estava feito. E o pior veio depois. A negação. Dona Márcia acusou Sofia de mentir. Expulsou Helena aos gritos. Disse que jamais cuidaria daquela pestinha mentirosa de novo. Sem família na cidade, sem dinheiro para uma creche de última hora, Helena estava encurralada. O que uma mãe deve fazer quando a justiça dos homens falha e o medo toma conta de tudo? A batida na porta do apartamento fez Helena pular. Não era uma batida comum. Era pesada, autoritária. Ela olhou pelo olho mágico e viu 2 homens de terno preto. Reconheceu os seguranças da mansão Colombo. O coração dela falhou uma batida. Tony Colombo não era um homem a quem se dizia não. Ela abriu a porta, as mãos tremendo, tentando esconder Sofia com o corpo. "O senhor Colombo quer saber quando você volta", disse um dos homens, sem agressividade, mas com uma firmeza que não deixava margem para recusas. "Ele não está satisfeito com o café." Helena sentiu as lágrimas queimarem, mas assegurou. Ela precisava daquele emprego. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia. "Eu não tenho com quem deixar minha filha. A vizinha não pode mais." O homem olhou para dentro, viu a sombra da criança debaixo da mesa. Ele pegou o telefone, falou algo breve e escutou. Depois desligou e olhou para Helena. "O chefe disse para trazer a garota." Helena arregalou os olhos. "Para a mansão?" "É uma ordem. Ele quer o café dele, Helena. Se a garota for o preço, ele paga. Esteja lá amanhã às 6. Na manhã seguinte, a mansão parecia ainda maior e mais assustadora. Helena entrou pela porta de serviço, segurando a mão de Sofia com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A menina caminhava colada à perna da mãe, os olhos arregalados de pânico, observando cada sombra, cada movimento dos guardas no perímetro. "Fica aqui, meu amor, quietinha", sussurrou Helena, acomodando Sofia em um banquinho no canto mais afastado da cozinha enorme. Deu a ela um caderno novo e lápis de cor. "A mamãe vai trabalhar. Se alguém entrar, você fica em silêncio, tá bom?" Sofia assentiu, muda. Seus olhos varriam o ambiente, procurando ameaças invisíveis. Helena começou a preparar o café. O cheiro familiar dos grãos sendo moídos acalmou um pouco seus nervos. Ela fez tudo com precisão cirúrgica. A temperatura da água, o tempo de infusão. Quando a bandeja subiu, ela rezou. Minutos depois, a governanta voltou com a xícara vazia e um envelope. Era o pagamento da semana, com um bônus. Helena respirou aliviada. Tony Colombo estava satisfeito. O monstro estava alimentado. Os dias passaram numa tensão constante. Sofia era um fantasma na mansão. Ninguém a via, ninguém a ouvia.
Ela desenhava monstros pretos e princesas presas em torres. Helena trabalhava com o dobro de eficiência, tentando compensar a presença proibida da filha, embora tivesse permissão. Você levaria seu filho para o trabalho sabendo que seu chefe é um criminoso temido? Mas crianças são curiosas e o tédio é um inimigo traiçoeiro. Numa tarde de quinta-feira, Helena precisou descer à despensa no subsolo para conferir o estoque de vinhos. Foi rápido, questão de 5 minutos. Disse para Sofia não sair do banquinho, mas uma borboleta azul, rara e brilhante, pousou na janela da cozinha. Sofia desceu do banco. A borboleta voou para o corredor. A menina a seguiu. O tapete persa abafava seus passinhos. A mansão era um labirinto de portas altas e quadros antigos que pareciam olhá-la com desdém. A borboleta virou à direita. Sofia também. Sem perceber, ela havia entrado na ala oeste, a ala proibida. A ala onde Tony Colombo conduzia seus negócios. A porta do escritório principal estava entreaberta. De dentro vinha uma luz dourada, do sol poente batendo nas estantes de mogno. Sofia empurrou a porta, procurando a borboleta. Não havia borboleta. Havia apenas ele. Tony estava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica que dava para os jardins. Ele falava ao telefone, a voz baixa e letal. Se ele não pagar hoje, queime o armazém. Com ele dentro. Ele desligou e se virou. Tony era enorme, quase 1,90 m de músculos contidos sob o terno caro. Sua presença preenchia a sala. Quando seus olhos escuros encontraram a pequena figura paralisada na porta, ele franziu a testa. Não com raiva, mas com surpresa. Ninguém entrava ali sem ser anunciado. Mas para Sofia, ele era a encarnação de todos os seus pesadelos. Alto, homem, voz grossa. O trauma recente e cru explodiu na mente da criança. O grito de Sofia foi agudo, dilacerante, um som de puro terror animal. Ela caiu sentada, cobrindo o rosto com as mãos, tremendo violentamente. Não! Não! Tony ficou imóvel. O homem que ordenava execuções sem piscar sentiu um frio estranho no estômago. No andar de baixo, Helena ouviu o grito. O sangue dela gelou. Ela largou as caixas de vinho e correu. Subiu as escadas ignorando a falta de ar, ignorando o protocolo, ignorando o medo de ser morta por invadir a área restrita. O instinto materno era mais forte que o instinto de sobrevivência. Ela irrompeu no escritório, pálida, os olhos cheios de lágrimas. Viu Sofia encolhida no chão, soluçando. Viu Tony parado a 2 metros dela, olhando para a menina como se ela fosse um enigma indecifrável. Sofia! Helena se jogou no chão, abraçando a filha, criando um escudo humano entre a menina e o mafioso. Me perdoe, Sr. Colombo, me perdoe, por favor. Ela se perdeu. Eu juro que não vai acontecer de novo, por favor, não machuque ela. Helena tremia tanto quanto a filha. Ela esperava gritos, esperava ser demitida, esperava ser arrastada dali pelos seguranças. Ela apertou Sofia contra o peito, sentindo o coraçãozinho da menina bater como o de um pássaro capturado. Os seguranças ouviram os gritos, correram em disparada até o escritório, armas em punho. Mas ao chegarem à porta, Tony Colombo apenas levantou uma mão, firme, pedindo silêncio e distância. Os seguranças entenderam. Abaixaram as armas, deram meia volta. Aquele momento não pertencia à máfia, pertencia a ele. O silêncio no escritório era pesado. Tony olhava para as duas, mulher e criança, aterrorizadas diante dele. Ele já vira medo nos olhos de muitos homens, medo da morte, da dor, da ruína. Mas aquele medo era diferente. Era um medo que não deveria existir numa criança de 5 anos diante de um estranho que nada fez. Tony deu um passo à frente. Helena se encolheu, fechando os olhos, esperando o golpe. Mas o golpe não veio. Ouviu-se o som de tecido roçando. Helena abriu um olho.
Tony Colombo estava agachado. O homem mais perigoso da cidade estava com um joelho no chão, estragando o vinco perfeito da calça de $1000 para ficar na altura dos olhos de Sofia. Sua expressão, antes fria, agora tinha algo indescritível, uma suavidade que não combinava com a lenda sangrenta que ele carregava. Ei! A voz dele saiu diferente. Não era a voz do Dom. Era rouca, calma, quase um sussurro. Piccola. Sofia parou de gritar, mas continuou soluçando, o rosto escondido no pescoço da mãe. Olha para mim, pediu Tony devagar. Ele manteve as mãos visíveis, apoiadas nos próprios joelhos, longe de qualquer arma, longe de qualquer ameaça. Eu sou grande, eu sei, mas eu não mordo. Sofia virou o rosto minimamente, um olho úmido espiando com desconfiança. Tony sustentou o olhar dela. Seus olhos, geralmente tão duros quanto aço, agora transmitiam uma promessa solene. Eu nunca vou machucar você. Ele fez uma pausa, olhando para Helena e depois voltando para a menina. Homens como eu não machucam crianças. Nunca. Helena sentiu o ar voltar aos seus pulmões. Ela olhou para o patrão, atordoada. Aquele era o mesmo homem que diziam os boatos, mandara concretar um inimigo vivo numa fundação. Tony percebeu o tremor de Sofia diminuir, mas o terror no fundo dos olhos dela ainda estava lá. E foi naquele instante, com a precisão de quem sabe ler as fraquezas humanas, que Tony entendeu. Aquele medo não era dele, aquele medo era de homens. E quem quer que tivesse colocado aquele terror no coração de uma criança, acabara de assinar, sem saber, sua própria sentença de morte. Tony se levantou devagar, voltando à sua altura imponente. A máscara de frieza voltou ao lugar, mas havia um fogo novo queimando por trás dela. Ele olhou para Helena, que ainda estava no chão, abraçada à filha. Leve-a para a cozinha, Helena. Dê um chocolate quente a ela, o melhor que tivermos. Sim, senhor, obrigada, senhor. Helena se levantou desajeitadamente, pegando Sofia no colo. Quando ela chegou à porta, a voz de Tony a parou. Helena. Ela se virou, o coração na boca. Amanhã, traga ela de novo. Este escritório é perigoso, mas a biblioteca não é. Ela pode ficar lá. Helena assentiu, incapaz de falar, e saiu apressada. Tony ficou sozinho no escritório. A luz do sol poente banhava o chão onde a menina estivera encolhida. Ele caminhou até sua mesa, pegou o telefone e discou um número interno. Luca, disse Tony. A voz não era mais suave. Era gelo e lâmina. Quero um relatório completo sobre a vida da Helena Roncolato. Quero saber quem são os vizinhos, quem frequenta a casa, quem respira o mesmo ar que elas. Quero nomes e quero para ontem. Ele desligou. Olhou para as próprias mãos, mãos que já tinham tirado vidas. Mãos que agora, estranhamente, queriam apenas garantir que nada de mal tocasse aquela menina novamente. Até onde vai a redenção de um homem que vive na escuridão? Talvez Tony Colombo estivesse prestes a descobrir. O cheiro de charuto caro e couro envelhecido impregnava o escritório, mas Tony Colombo não estava fumando. Ele estava observando. Da janela blindada do segundo andar, ele tinha a visão perfeita do jardim lateral, onde um carvalho centenário oferecia sombra. Lá embaixo, Sofia estava sentada na grama, desenhando. Mas ela não estava relaxada. Seus ombros estavam tensos, a cabeça erguida, os olhos varrendo o perímetro como um soldado em território inimigo. Era o quarto dia desde o incidente no escritório. Tony permitiu que ela ficasse na mansão, mas manteve distância. Ele se tornara uma sombra na própria casa, observando a interação da menina com o mundo. E o que ele via fazia seu sangue esfriar de uma maneira que nenhuma ameaça de gangue rival conseguia. Um jardineiro apareceu na curva do caminho de pedras. Era o Sr. Giuseppe,
um homem de 60 anos, curvado, inofensivo, que cuidava das rosas há décadas. Assim que a sombra dele tocou a grama perto de Sofia, a menina largou o lápis. Ela não correu, ela se petrificou. Encolheu-se contra o tronco da árvore, puxando os joelhos contra o peito, fechando os olhos com força, como se tentasse desaparecer. Ela prendera a respiração. Tony apertou o copo de uísque em sua mão até o vidro estalar. Aquilo não era timidez. Aquilo era pavor. Ele viu a mesma reação quando um entregador de encomendas buzinou no portão. Viu quando um dos seus seguranças passou pelo corredor da cozinha. Qualquer presença masculina acionava um gatilho invisível e devastador na mente daquela criança de 5 anos. A memória o atingiu como um soco físico. Ele se lembrou de Julia, sua irmã. Lembrou-se de como ela parou de falar aos 7 anos. Lembrou-se do tio, o homem que todos diziam ser tão carinhoso, e do dia em que Tony, então com apenas 10 anos, abriu uma porta que deveria estar trancada. O som do choro abafado de Julia ainda ecoava em seus pesadelos. Julia nunca se recuperou totalmente. O brilho nos olhos dela se apagou para sempre naquele verão. Tony jurou, diante do túmulo da irmã anos depois, que nenhum monstro respiraria o mesmo ar que ele, sem pagar o preço. Ele olhou para Sofia lá embaixo e viu Julia. O padrão era o mesmo. O silêncio, o isolamento, o terror absoluto diante da figura masculina. A porta do escritório se abriu. Luca entrou, trazendo uma pasta preta fina. Ele não precisou falar. A expressão no rosto do chefe de segurança dizia que as notícias eram sujas. Tony se afastou da janela, a frieza tomando conta de seus traços. Ele sentou-se atrás da mesa maciça de mogno e estendeu a mão. "Fale", ordenou Tony, abrindo a pasta. As fotos eram de um bairro pobre, de um prédio descascado e de um casal de meia-idade que parecia perfeitamente normal. "A vizinha se chama Márcia", começou Luca, a voz profissional sem emoção. "O marido é Cláudio, caminhoneiro, fica fora semanas, mas está em casa de licença médica há 1 mês. Sondamos a vizinhança. As paredes lá são finas, chefe." Os vizinhos ouviram gritos na semana passada, não da mulher, de uma criança. Tony parou de folhear o relatório. Seus olhos se fixaram na foto de Cláudio. Um homem comum, um rosto que ninguém notaria na multidão. O tipo de predador que se esconde à vista de todos. "Helena chegou a tempo", continuou Luca. "Ela entrou no apartamento, houve uma briga. O marido da vizinha tentou algo, mas Helena o impediu antes que o pior acontecesse fisicamente. Mas o trauma, esse já estava feito. A vizinha Márcia, em vez de chamar a polícia, expulsou Helena. Disse que a menina estava inventando, que era uma tentação. Protegeu o marido para não perder o sustento." Tony fechou a pasta com suavidade. O movimento foi lento, controlado, mas o ar na sala ficou pesado, elétrico. A raiva de Tony Colombo não era fogo, era nitrogênio líquido, queimava pelo frio. Ele se levantou e ajustou os punhos da camisa. "Você perdoaria uma pessoa que escolheu proteger um abusador em vez de uma criança inocente?" A traição daquela vizinha era tão vil quanto o ato do marido. Tony desprezava a deslealdade acima de tudo. "Traga a Helena aqui", disse Tony. Agora, 10 minutos depois, Helena entrou no escritório. Ela estava limpando a prataria e ainda cheirava a polidor e lavanda. Suas mãos tremiam levemente. Ser chamada ao escritório do Dom nunca era um bom sinal. Ela olhou para Luca, que estava parado como uma estátua perto da porta, e depois para Tony. "O senhor mandou me chamar, senhor Colombo. O café estava ruim?" Tony a observou. Ela era magra, os olhos tinham olheiras profundas, de quem não dormia bem há dias, mas havia uma dignidade na postura dela. Ela estava apavorada, mas mantinha a cabeça erguida. "Sente-se, Helena." Ela obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira, pronta para fugir.
Tony contornou a mesa e encostou-se nela, cruzando os braços. Ele não queria intimidá-la, mas sua presença era inerentemente intimidadora. Eu sei porque Sofia tem medo, disse ele sem rodeios. Helena empalideceu. O sangue drenou de seu rosto tão rápido que Tony pensou que ela desmaiaria. Senhor, ela não incomoda. Eu juro, ela fica quieta. Não estou falando do comportamento dela, interrompeu Tony, a voz grave, mas surpreendentemente gentil. Estou falando do motivo. Eu sei sobre a vizinha. Eu sei sobre o marido dela. Cláudio. O nome pairou no ar como uma maldição. Helena levou as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas instantâneas. O segredo vergonhoso, a culpa que ela carregava por ter confiado naquelas pessoas, tudo foi exposto. Como o senhor sabe? Eu sei de tudo o que acontece ao meu redor, Helena, especialmente quando afeta o meu café. Era uma meia-verdade, uma forma de diminuir o peso da situação, mas ela não sorriu. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, dolorido, de uma mãe que se sentia fracassada. Eu não tinha opção, soluçou ela. Eu precisava trabalhar. Eu confiava nela. Se eu tivesse chegado 5 minutos depois. Ela não conseguiu terminar. A imagem do que poderia ter acontecido a assombrava todas as noites. Tony sentiu um aperto no peito. Ele odiava ver mulheres chorarem. Aproximou-se dela. O impulso de tocá-la, de oferecer conforto físico, foi forte. Ele estendeu a mão e, com a ponta dos dedos, tocou o queixo dela, erguendo seu rosto. A pele dela era quente, macia. Helena parou de respirar com o toque. Não foi sua culpa, disse ele, olhando fundo nos olhos dela. Predadores são especialistas em enganar. Você protegeu sua filha. Você a salvou. Ele recuou um passo. Não podia se aproveitar da vulnerabilidade dela. Ele era o patrão. Ela, a empregada. E ele era um homem perigoso. A questão agora é: o que você quer fazer? Helena limpou as lágrimas com as costas das mãos, confusa. Fazer? Não há nada a fazer, senhor. A polícia... Eles disseram que é a minha palavra contra a de um casal respeitável. Não há marcas físicas na Sofia. Eles nem abririam inquérito. É a justiça dos pobres. Nós engolimos e seguimos em frente. A amargura na voz dela era palpável. Tony conhecia bem aquela sensação. A lei era um teatro para quem tinha dinheiro. Para os outros, restava a sobrevivência. Existe outra justiça, disse Tony. A temperatura da sala pareceu cair alguns graus. A minha. Helena olhou para ele, os olhos arregalados. Ela entendeu. Ela sabia quem ele era. Sabia o que aquelas palavras significavam. Eu posso resolver isso, continuou Tony, a voz calma como a superfície de um lago profundo. Definitivamente. Ele nunca mais vai olhar para uma criança. Nem a sua, nem a de ninguém. Mas eu preciso que você me diga o que quer. Justiça com as próprias mãos. É vingança ou necessidade quando o sistema falha? Helena olhou para as mãos calejadas de trabalho. Pensou em Sofia desenhando monstros pretos. Pensou no medo da filha ao ver um simples jardineiro. Aquele homem, Cláudio, tinha roubado a inocência da filha dela e continuava vivendo, bebendo cerveja, assistindo TV, protegido pela mentira da esposa. O coração de Helena batia forte. Ela era uma mulher boa, temente a Deus. Mas naquele momento, o amor de mãe rugiu mais alto que qualquer moralidade. Eu quero que ele pague, sussurrou ela. Eu quero que ele nunca mais tenha a chance de ferir a minha filha. Tony assentiu uma única vez. Era um pacto. Onde ele mora? Perguntou ele, embora já soubesse. Queria ouvir dela. Queria que ela fosse cúmplice da própria libertação. Helena disse o endereço. Volte para o trabalho, Helena.
Cuide da Sofia. Esqueça que tivemos essa conversa. Ela saiu do escritório trêmula, mas com uma sensação estranha no peito. Não era medo, era alívio. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que não estava sozinha na trincheira. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado. Tony não jantou. Ele trocou o terno de seda por roupas escuras, funcionais, luvas de couro, botas pesadas. Ele desceu até a garagem subterrânea, onde Luca e mais 2 homens o esperavam ao lado de um SUV preto blindado. Tony não costumava participar de cobranças pessoalmente. Ele tinha homens para isso, mas aquilo era pessoal. Aquilo era por Julia. E de uma forma que ele ainda não conseguia admitir, era por Helena e Sofia. Vamos, disse ele. O trajeto foi silencioso. A cidade passava pelas janelas fumês como borrões de luz. Quando chegaram ao bairro de Helena, a rua estava deserta. O prédio era exatamente como nas fotos, decadente. Tony e seus homens subiram as escadas. Não arrombaram a porta. Luca bateu. Quando a vizinha Márcia abriu reclamando do horário, ela foi empurrada para dentro com suavidade, mas firmeza. Um dos homens de Tony a manteve na sala, calada apenas com um olhar. Ela sabia reconhecer a morte quando a via. Ela não gritou. Covardes raramente gritam quando confrontados com poder real. Tony entrou no quarto. Cláudio estava deitado, assistindo a um jogo de futebol. Quando viu a figura imponente de terno escuro na porta, ele tentou se levantar. Quem é Voxi? A frase morreu na garganta quando a mão enluvada de Tony fechou-se ao redor do pescoço dele. O medo nos olhos de Cláudio foi imediato. O cheiro de urina logo se fez presente. Tony não usou armas. Ele queria que Cláudio sentisse. Queria que ele entendesse a dor da impotência. A justiça foi física, brutal e precisa. Não houve barulho de tiros, apenas o som surdo de golpes e ossos estalando. Quando terminou, Cláudio estava inconsciente, mas vivo. Tony se abaixou perto do ouvido do homem que gemia no chão. Se você chegar perto de uma criança novamente, se você sequer olhar para a direção da Sofia, eu volto. E da próxima vez, eu não vou deixar nada sobrar para o enterro. Tony saiu do apartamento. Na sala, parou diante de Márcia, que tremia no sofá. Você devia ter protegido a menina, disse Tony. Sua voz era de nojo. Sumam daqui. Se eu souber que vocês ainda estão na cidade amanhã ao meio-dia, o destino dele será o seu. Na manhã seguinte, o sol nasceu pálido e frio. A cozinha da mansão estava aquecida pelo forno. Helena preparava o café. Suas mãos estavam firmes. Ela dormira a noite toda pela primeira vez em 1 mês. Quando a porta da cozinha se abriu, ela esperava a governanta. Mas foi Tony quem entrou. Ele estava sem o paletó, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam limpos, focados. Helena parou o que estava fazendo. O coração disparou. Ela olhou para as mãos dele. Os nós dos dedos da mão direita estavam inchados. A pele estava roxa, machucada. Havia um pequeno corte no dedo médio. Tony caminhou até o balcão. O cheiro do café recém-passado encheu o espaço entre eles. Bom dia, disse ele, a voz rouca. Bom dia, Sr. Colombo, respondeu ela, servindo a xícara preta, forte, exata. Ela colocou o pires na frente dele. Tony tomou um gole. Fechou os olhos por um segundo, apreciando. Perfeito, murmurou ele. Como sempre. Helena não conseguia tirar os olhos da mão machucada dele. A realidade do que aquilo significava a atingiu. Ele, um homem poderoso, milionário, tinha sujado as mãos por causa da filha dela. Por causa de uma cozinheira. O senhor se machucou? Perguntou ela, a voz baixa. Tony seguiu o olhar dela para a própria mão. Ele flexionou os dedos, ignorando a dor. Ossos são duros, Helena. Às vezes eles quebram. Ele não confirmou. Mas a resposta estava ali, suspensa no ar. Ela sentiu um nó na garganta. Deu a volta no balcão e parou na frente dele.
A proximidade era perigosa, mas ela precisava saber. Ele sofreu? Perguntou Helena. Era uma pergunta cruel, vinda de uma mulher gentil. Mas a dor muda a natureza das pessoas. Tony pousou a xícara, olhou nos olhos dela, viu a mãe leoa buscando paz. Importa? Devolveu ele. Sim, disse ela firme, porque a Sofia sofreu, porque ele roubou o sorriso dela. Tony sustentou o olhar. Havia uma escuridão nele, mas naquele momento essa escuridão servia para protegê-la. Eu sei, disse Tony, simples e brutal. Foi por isso que ele apanhou. Helena soltou o ar que prendia. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. O Senhor o matou? A morte seria fácil demais para um homem como ele, respondeu Tony. Ele está vivo. Mas onde ele está agora e no estado em que ficou, ele nunca mais vai tocar em nenhuma criança. Eles foram embora da cidade nesta madrugada. Acabou, Helena. A palavra acabou teve o peso de uma absolvição. Helena sentiu os joelhos fraquejarem. Tony instintivamente segurou o braço dela para ampará-la. O toque foi elétrico. Obrigada, sussurrou ela, olhando para o peito dele, sem coragem de encarar os olhos. Eu não sei como agradecer. Eu não tenho nada para dar em troca. Tony sentiu o calor dela. Sentiu o cheiro de baunilha e sabão. Ele queria puxá-la para si. Queria prometer que mataria qualquer um que a ameaçasse. Mas ele se conteve. Ele era o monstro, lembra? Ele soltou o braço dela devagar, recuando para a segurança de sua frieza habitual. Só continue fazendo meu café, disse ele. Helena levantou o rosto. Um sorriso tímido, pequeno, apareceu no canto dos lábios dela. Foi a primeira vez que ele a viu sorrir de verdade. E Tony Colombo, o homem que negociava impérios, percebeu que aquele sorriso valia mais do que qualquer carregamento que ele já tivesse vendido. Pode deixar, Sr. Colombo, o melhor café do mundo. Tony pegou a xícara novamente, virou o resto num gole só e caminhou para a porta. Antes de sair, ele olhou para trás. E Helena? Sim, o jardim está livre. Não há mais cobras na grama. A Sofia pode brincar lá fora. Ele saiu, deixando Helena sozinha na cozinha, com o coração batendo num ritmo novo, perigoso e cheio de esperança. O amor pode nascer no meio da violência ou ele apenas floresce depois que a tempestade passa. A generosidade de um homem perigoso nunca é de graça. Ela sempre cobra um preço, lealdade, mas para Tony Colombo, dinheiro era apenas uma ferramenta, como um martelo ou um silenciador. Nas semanas que se seguiram à partida forçada de Cláudio, a mansão mudou. A atmosfera fúnebre deu lugar a algo vivo. Tony observava da varanda. Sofia não se escondia mais atrás das árvores. Ela ainda era cautelosa, movendo-se com a delicadeza de um animal ferido que aprende a andar novamente, mas não fugia quando ele aparecia. O medo paralisante havia se transformado em um silêncio observador. Ela o estudava. E ele, o predador supremo da cidade, deixava-se ser estudado por uma menina de 5 anos. Certa manhã, Tony encontrou um envelope sobre sua mesa. Eram os desenhos de Sofia. Não eram mais rabiscos pretos e violentos. Havia cores, havia um sol. E havia uma figura grande, alta, pintada de cinza escuro, parada ao lado de uma flor pequena. Tony passou o dedo sobre o papel. Ele sabia quem era a figura cinza. Ele era a sombra que protegia a flor. Ele chamou Helena. Quando ela entrou, secando as mãos no avental, Tony não ofereceu café. Ofereceu uma nova realidade. Matriculei a Sofia na St. Jude, disse ele, empurrando um folheto brilhante sobre a mesa de mogno. Era a escola mais cara da cidade, o tipo de lugar onde filhos de juízes e políticos estudavam. E agendei sessões com a doutora Ares. Ela é especialista em trauma infantil.
Helena olhou para o papel atordoada. O valor da mensalidade daquela escola era maior do que ela ganhava em um ano. Senhor Colombo, eu não posso aceitar, é demais. O senhor já fez tanto, já nos livrou daquele homem. Eu não posso ficar em dívida com o senhor desse jeito. Tony se levantou. A cadeira arranhou o chão. Ele contornou a mesa e parou na frente dela. Sua presença física era avassaladora, ocupando todo o espaço, todo o ar. Você não está em dívida, Helena. Isso não é um empréstimo, é um investimento. Investimento? Ela piscou, confusa. Eu invisto no que é meu, disse ele, a voz rouca baixando uma oitava. Eu como a sua comida, eu bebo o seu café. Você vive sob o meu teto durante o dia. Isso torna os problemas da sua vida problemas meus, e eu resolvo problemas. Helena sentiu o rosto queimar. A forma como ele disse "o que é meu" fez o estômago dela revirar de um jeito que não tinha nada a ver com medo. Mas é muito dinheiro. Dinheiro é papel, Helena. A mente da sua filha é o futuro. Você vai aceitar. Não estou perguntando. Você aceitaria a ajuda financeira de um homem que vive do crime para salvar o futuro do seu filho? Ou o orgulho falaria mais alto? Helena aceitou, não por ganância, mas porque, ao olhar para a figura imponente de Tony, ela percebeu que ele não estava tentando comprá-la. Ele estava tentando consertar algo que o mundo tinha quebrado. O tempo passou. A rotina se estabeleceu. Sofia começou a terapia. Na escola, brilhava. Aos poucos, a menina começou a invadir os espaços de Tony. Um dia, ele estava lendo relatórios de contrabando na biblioteca e sentiu um peso no sofá ao lado. Sofia sentou-se ali com um livro de figuras a 1 metro de distância. Ele não se mexeu, não falou, apenas continuou lendo. Mas por dentro, o coração blindado do mafioso falhou uma batida. Era confiança, pura e simples. Ela sabia que ele não a machucaria. Mas a vida fora dos portões da mansão continuava dura. Era uma terça-feira chuvosa. O céu desabava sobre a cidade. Tony saiu tarde de uma reunião com os chefes das famílias do norte. O humor dele estava péssimo. Negociações frustradas, traições sussurradas. Ele dirigia seu próprio carro naquela noite, dispensando o motorista, precisando do controle da máquina potente nas mãos. Ao virar a esquina da avenida principal, os faróis do carro iluminaram um ponto de ônibus solitário. A estrutura de metal mal protegia da chuva torrencial, e lá estavam elas. Helena segurava um guarda-chuva quebrado contra o vento, tentando proteger Sofia, que estava encolhida em seu casaco, tremendo de frio. Tony freou bruscamente. O SUV blindado parou rente à calçada, levantando uma cortina de água. Ele viu o susto no rosto de Helena, viu a exaustão, viu a vulnerabilidade de 2 fêmeas sozinhas na noite escura de uma cidade que ele sabia ser cruel. A raiva o consumiu, não delas, mas da situação. Do fato de que a mulher que fazia seu café perfeito e a criança que desenhava flores estavam ali, expostas, enquanto ele tinha assentos de couro aquecidos. Ele baixou o vidro elétrico. Entrem, agora. Helena hesitou. Ela não queria incomodar. Não queria molhar o carro de luxo. O ônibus já vai passar, senhor Colombo. Helena. Ele rosnou o nome dela. Não havia espaço para discussão. Entre no carro antes que eu desça aí e coloque vocês 2 dentro. A porta se abriu. Sofia entrou primeiro, os olhos arregalados, mas curiosos. Helena entrou logo depois, fechando o guarda-chuva gotejante. O interior do carro era quente, cheirava a ele. Um cheiro de madeira, almíscar e poder. Cintos! Ordenou Tony, travando as portas. Ele arrancou com o carro, os pneus cantando no asfalto molhado. O silêncio no carro era denso. Sofia, aquecida pelo sistema de climatização, encostou a cabeça no banco e, em minutos, adormeceu. Helena olhou para ele de soslaio.
As luzes da cidade passavam pelo perfil dele, iluminando o maxilar tenso, as mãos firmes no volante. Mãos que podiam matar e proteger com a mesma intensidade. "Obrigada", sussurrou ela. "Por que você não me ligou?" A voz dele era dura. "Eu tenho motoristas, tenho carros parados. Por que estava na chuva?" "Porque o senhor é meu patrão, não meu marido", respondeu ela, com uma honestidade que o pegou desprevenido. "Não é sua obrigação cuidar de como vou para casa." Tony apertou o volante. "Marido!" A palavra ecoou na cabine blindada. "Tudo o que envolve vocês é minha obrigação", retrucou ele possessivo. Eles chegaram ao bairro de Helena. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina. Tony estacionou na frente do prédio. Ele olhou ao redor, viu os pichadores na esquina, viu um grupo de homens bebendo em um bar suspeito do outro lado da rua, viu a falta de iluminação pública. O instinto de proteção dele gritou. Era um lugar indigno, inseguro. Helena destravou o cinto. "Obrigada pela carona, Sr. Colombo." Ela se virou para acordar Sofia, mas Tony foi mais rápido. Saiu do carro, deu a volta e abriu a porta de trás. "Deixa", disse baixo. Helena ficou imóvel quando o viu se inclinar. Sofia dormia profundamente. Tony passou um braço por baixo das pernas da menina e o outro pelas costas, erguendo-a com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. "Onde é o quarto dela?" perguntou, sem tirar os olhos da criança. "Segunda porta à esquerda", respondeu Helena, a voz quase um sussurro. Eles entraram. O apartamento era pequeno, simples, silencioso demais para a presença daquele homem enorme. Tony caminhou até o quarto, abaixou-se ao lado da cama e deitou Sofia devagar, ajeitando o cobertor sobre ela. Só então tocou de leve o rosto da menina. "Boa noite, Piccola." Sofia se remexeu, murmurou algo incompreensível e voltou a dormir. Tony se levantou e encontrou Helena parada à porta. O ar entre os dois parecia mais pesado. Ele era grande demais para aquele espaço e ainda assim, naquele instante, parecia contido, controlado à força. "Ela confia em você", disse Helena, sem perceber que havia pensado em voz alta. Os olhos dele escureceram por um segundo. Não era orgulho, era perigo misturado com cuidado. "É por isso que eu não devia estar aqui." Eles saíram do quarto e pararam no corredor estreito. Estavam perto demais. A respiração dele era lenta, pesada. A dela irregular. Havia algo que não precisava ser dito, apenas contido. Tony foi o primeiro a recuar. Deu um passo atrás, depois outro, como se estivesse se afastando de algo perigoso demais. Virou-se e caminhou até a porta, abrindo-a para a noite úmida. Já na calçada, sob a luz fraca do poste, ele se virou para ela uma última vez. "Entre, Helena", disse com a voz firme, "e feche a porta." Ele esperou ali, parado na chuva fina, vigiando como uma gárgula, até que as luzes do apartamento dela se acendessem. Só então ele entrou no carro e partiu. Naquela noite, a mansão pareceu grande demais, vazia demais, silenciosa demais. Tony andou pelos corredores. Ele tinha dinheiro para comprar a cidade inteira, mas não conseguia comprar a paz que sentia quando aquelas duas estavam por perto. Ele percebeu que não queria mais esperar pelo café da manhã para vê-las. Ele queria vê-las o tempo todo. Quando um homem acostumado a ter tudo percebe que o que ele quer não está à venda, ele muda as regras do jogo. 2 dias depois, a governanta chamou Helena. "O Sr. Colombo quer vê-la no escritório", e disse para não levar café. Helena sentiu um frio na espinha. Será que tinha feito algo errado? Será que ele tinha se cansado da caridade? Ela entrou no escritório. Tony estava de pé, olhando para o jardim. Ele se virou assim que ela entrou. Estava impecável, como sempre, mas havia uma urgência em seus olhos. "Sente-se, Helena." Ela obedeceu. "Eu demiti minha secretária particular hoje de manhã", disse ele, sem preâmbulos. Helena piscou. "Sinto muito, senhor."
Não sinta. Ela era incompetente e falava demais. Eu preciso de alguém de confiança. Alguém que saiba quando falar e quando calar. Alguém que eu não precise revistar toda vez que entra na minha sala. Ele jogou uma pasta na frente dela. Esse é o contrato. O salário é o triplo do que você ganha na cozinha. Benefícios completos. Plano de saúde. Seguro de vida. E... Ele fez uma pausa calculada. Moradia incluída. Há um chalé na propriedade, perto do lago. Mobiliado, seguro, longe daquele buraco onde vocês vivem. Helena leu o contrato, as mãos tremendo. Era a salvação. Era a saída da pobreza. Era a segurança absoluta para Sofia. O senhor quer que eu seja sua secretária? Mas eu não tenho experiência com os seus negócios. Ela sabia que negócios significava máfia, crimes, segredos. Tony se aproximou da mesa, apoiando as mãos na madeira, inclinando-se em direção a ela. Você não precisa entender de armas ou de rotas de tráfico, Helena. Você precisa organizar minha vida, minha agenda, minhas reuniões legítimas. Eu tenho homens para o trabalho sujo. Eu preciso de você para manter o resto de pé. Helena olhou para ele. Era uma proposta de emprego, sim, mas era mais. Era um pedido para que ela entrasse definitivamente na vida dele, para que ela e Sofia morassem ali, sob a proteção dele, 24 horas por dia. Eu aceito, disse ela, a voz fraca, mas decidida. Por Sofia, ela aceitaria qualquer coisa. Tony sorriu. Não o sorriso social. O sorriso de predador que acabou de garantir que sua presa está segura na toca. Ele deu a volta na mesa. Ele parou muito perto dela, perto demais para um chefe, perto o suficiente para um homem. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira dela, prendendo-a ali. O cheiro dele a envolveu. Helena prendeu a respiração, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. Ele baixou o rosto até ficar a centímetros do dela. Podia ver os cílios dela tremerem. Podia ver a pulsação no pescoço dela. Mas tem uma condição, sussurrou ele, a voz vibrando no peito dela. Helena engoliu em seco, hipnotizada pela boca dele. Qual condição? Os olhos de Tony desceram para os lábios dela e voltaram para os olhos, escuros, intensos, cheios de uma fome que ele vinha segurando há meses. Você continua fazendo meu café. Era uma ordem, era um flerte, era uma declaração de que não importava o cargo. Ele queria que ela continuasse sendo aquela que nutria o início do dia dele. Eu continuo, sussurrou Helena. O ar entre eles ficou elétrico. A tensão, construída em olhares roubados e toques acidentais, atingiu o ponto de ebulição. Tony inclinou a cabeça minimamente. Ele ia beijá-la. Ele tinha que beijá-la. A lógica, o perigo, as regras da máfia, tudo desapareceu diante da necessidade de sentir o gosto dela. Helena fechou os olhos, entregue. Os lábios dela se entreabriram. A respiração dele roçou a pele dela. Faltavam milímetros. Mamãe! O grito infantil veio do corredor. Tony congelou. Helena abriu os olhos, assustada, como se acordasse de um transe. Eles se afastaram bruscamente, o momento quebrado, mas a energia ainda pulsando no ar como estática. A porta se abriu e Sofia entrou correndo, segurando um desenho novo. Ela parou ao ver Tony. Por um segundo, o velho medo ameaçou voltar, mas ela olhou para o rosto dele. Viu a frustração contida, mas não viu raiva. Ela correu para a mãe, abraçando as pernas de Helena, mas sorriu timidamente para Tony. Tony respirou fundo, passando a mão pelo cabelo, tentando acalmar o próprio sangue que fervia. Ele olhou para as duas, a mulher que ele desejava e a criança que ele jurara proteger. O beijo não aconteceu. Não hoje, mas Tony Colombo sabia ser paciente. Ele olhou para Helena, que ajeitava o cabelo nervosamente, o rosto corado. O chalé estará pronto amanhã, disse ele, a voz rouca, mas controlada.
Bem-vinda à família, Helena. Quando elas saíram, Tony foi até a janela. Ele sabia que tinha cruzado uma linha. Trazê-las para dentro significava que agora elas eram alvos. Seus inimigos poderiam usá-las, mas ele preferia enfrentar o mundo inteiro com elas ao seu lado do que viver mais um dia naquela mansão fria sem elas. Você arriscaria a segurança da pessoa que ama para tê-la por perto ou a afastaria para protegê-la, mesmo que isso custasse a sua felicidade? Tony já tinha feito sua escolha e agora teria que lidar com as consequências. O chalé perto do lago era um refúgio de silêncio e paz, muito diferente do apartamento úmido onde Helena vivia antes. As janelas eram amplas, a madeira cheirava a pinho e a segurança era absoluta. Mas, para Helena, a maior mudança não foi o conforto material, foi a proximidade. Como secretária particular de Tony Colombo, ela agora passava o dia inteiro na órbita dele. Ela organizava sua agenda, filtrava ligações de políticos corruptos e empresários desesperados e garantia que a fachada legítima dos negócios funcionasse perfeitamente. Ela via o homem por trás do mito, via o cansaço nos ombros dele quando a porta se fechava. E Tony via Helena. Ele a via de uma maneira que o perturbava e o acalmava na mesma medida. Ele observava como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada numa planilha. Como ela sorria para o telefone quando falava com Sofia no intervalo. Como o cheiro dela, aquele maldito cheiro de baunilha e limpeza, parecia impregnar o escritório blindado, expulsando o odor de charuto e pólvora. A tensão entre eles crescia como uma tempestade de verão, pesada, elétrica, inevitável. Não eram grandes gestos, eram os detalhes. Uma caneta passada de uma mão para a outra, onde os dedos se roçavam por um segundo a mais do que o necessário. Ele parando atrás da cadeira dela para ler um documento na tela do computador. O peito dele quase tocando as costas dela. O calor do corpo dele envolvendo-a. Você já sentiu aquela tensão no trabalho onde um olhar diz mais do que 1000 palavras? É possível ignorar a atração quando ela está bem na sua frente todos os dias? Certa tarde, Helena estava arquivando papéis na estante alta. Ela ficou na ponta dos pés, esticando-se para alcançar a prateleira superior. A blusa subiu ligeiramente na cintura. Tony, que estava do outro lado da sala servindo uma dose de uísque, parou. O líquido transbordou do copo, molhando sua mão. Ele não notou. Seus olhos estavam fixos na curva da cintura dela. Ele cruzou a sala em 3 passadas largas. Helena sentiu a presença dele antes de ouvi-lo. O ar mudou, ficou denso. Quando ela se virou, Tony estava lá. Ele pegou a pasta da mão dela e a colocou na prateleira com facilidade, sem desviar os olhos do rosto dela. Ele não se afastou. Ele a encurralou contra os livros de direito penal e contabilidade. Você não deveria se esticar tanto, murmurou ele, a voz grave vibrando na espinha dela. Pode cair. Eu consigo alcançar, Senhor Colombo, gaguejou ela, o coração batendo como um tambor contra as costelas. Tony, corrigiu ele. Quando estamos sozinhos é Tony. Ele levantou a mão. Helena prendeu a respiração. Ele ia tocá-la? Tony apenas ajeitou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto dela. O toque foi leve, mas queimou a pele dela como brasa. O café continua perfeito, Helena, mas estou começando a ter fome de outras coisas. Helena baixou os olhos, incapaz de sustentar a intensidade do olhar dele. Eu tenho que verificar os e-mails. Ela escapou por baixo do braço dele, fugindo como uma presa assustada. Tony a observou sair, um sorriso predatório e paciente curvando seus lábios. Ele sabia que ela sentia o mesmo e sabia que a fuga dela não duraria para sempre. Os dias viraram semanas. A relação de Sofia com Tony floresceu. A menina, que antes tremia ao ver um jardineiro,
Agora corria para mostrar seus desenhos ao tio Tony. Às vezes, ele chegava mais cedo das reuniões apenas para jantar com elas no chalé. Aqueles jantares eram perigosos, pareciam uma família. E na máfia, a ilusão de normalidade é o veneno mais doce. Numa sexta-feira chuvosa, o mundo real bateu à porta. Tony teve que sair para resolver um problema no porto. Um carregamento interceptado, traição interna. Ele saiu armado. Levou 6 homens. Helena ficou no escritório principal, aguardando notícias, roendo as unhas. Ela sabia que não deveria se importar tanto. Ele era o chefe. Ela era a funcionária. Mas a imagem dele saindo com o colete à prova de balas, sob o terno, a aterrorizou. Eram 2 da manhã quando o portão principal se abriu. Helena correu para a janela. O SUV preto estacionou. Tony desceu. Ele caminhava bem, mas havia sangue na manga branca de sua camisa. Ela não pensou, não raciocinou. Saiu do escritório e o encontrou no corredor. "Você está ferido!" Ela foi até ele, as mãos buscando o local da mancha vermelha no braço dele. Tony parou, surpreso pela recepção. A adrenalina do tiroteio ainda corria em suas veias, deixando seus reflexos aguçados, seus instintos primitivos à flor da pele. "Não é meu sangue", disse ele friamente. A resposta deveria ter feito Helena recuar. Deveria tê-la lembrado de que ele era um assassino, mas ela só sentiu alívio. "Graças a Deus", suspirou ela, a testa encostando no peito dele por um breve momento de fraqueza. Aquele gesto quebrou a última barreira de controle de Tony. O cheiro de pólvora e chuva que ele trazia se misturou ao perfume dela. Ele era a morte, e ela era a vida esperando por ele em casa. Ele soltou um rosnado baixo, largou o paletó no chão e segurou o rosto dela com as 2 mãos. As mãos dele eram grandes, ásperas, perigosas, mas seguravam o rosto dela como se fosse a joia mais preciosa do mundo. Helena. Ele não pediu permissão. Não dessa vez. Tony baixou a boca sobre a dela com uma fome devastadora. Não foi um beijo suave de filmes românticos. Foi um beijo de posse, de reivindicação. Foi o beijo de um homem que passou meses se contendo e agora soltava as amarras. Helena arfou contra a boca dele, mas não recuou. Pelo contrário, ela se agarrou à nuca dele, puxando-o para mais perto, abrindo os lábios para ele. O gosto dele era uísque, perigo e desejo. O corredor da mansão girou. Tony a empurrou suavemente até a parede mais próxima, prensando o corpo dela com o dele, deixando claro, com o peso de seus músculos, que ele a queria inteira. As mãos dele desceram pelas costas dela, apertando a cintura, puxando-a para o encaixe perfeito de seus quadris. Por um minuto, não havia máfia, não havia passado, não havia traumas. Havia apenas homem e mulher, fogo e gasolina. Quando eles se separaram, ambos estavam ofegantes. Os lábios de Helena estavam inchados e vermelhos. Os olhos de Tony estavam negros, dilatados, focados nela com uma intensidade que faria exércitos recuarem. Ele ainda segurava o rosto dela, os polegares acariciando as maçãs do rosto coradas. "Você não faz ideia do que desperta em mim", disse ele, a voz rouca, quebrada pela paixão. "Eu tentei manter distância, tentei ser apenas o patrão, mas é impossível." Helena tentou recuperar o fôlego, o coração disparado. "Tony, o café eu aprendi a gostar", continuou ele, encostando a testa na dela, fechando os olhos. "Mas você, eu não consigo mais ignorar. Eu acordo pensando em você. Eu durmo pensando se você está segura." Ele abriu os olhos e a encarou com a verdade nua e crua. "Quero você comigo. Não como secretária, não como cozinheira, como minha mulher. Quero fazer parte da vida da Sofia. Eu já a amo como se fosse minha e quero que vocês sejam minhas, definitivamente." Quando o amor vem embrulhado em perigo, você abraça o risco ou foge para salvar seu coração.
As palavras dele pairaram no ar, pesadas e maravilhosas. Helena sentiu uma onda de felicidade, seguida imediatamente por um tsunami de medo. A realidade voltou como um tapa, o sangue na camisa dele, as armas, os inimigos. Ela olhou para a mancha vermelha na manga dele. Lembrou-se de Cláudio, lembrou-se de como o mundo era cruel com os fracos. Mas lembrou-se também de que Tony era um alvo ambulante. Ela se desvencilhou dele devagar. O frio que tomou o lugar do calor do corpo dele foi doloroso. "Eu não posso", sussurrou ela. Tony endureceu. A rejeição era algo que ele não conhecia, e vinda dela, cortava mais fundo do que qualquer faca. "Você não sente o mesmo?", perguntou ele, a voz voltando a ser perigosamente baixa. "Porque o beijo me disse o contrário." "Eu sinto", admitiu Helena, com lágrimas nos olhos. "Eu sinto tanto que me assusta, mas olhe para você, Tony, olhe para a sua vida." Ela apontou para o sangue na camisa. "Hoje você voltou, e amanhã? E se um dia você não voltar?" Helena respirou fundo, tentando manter a voz firme. "A minha vida é simples, mas é segura agora. A Sofia, ela já passou por coisas demais. O trauma dela está curando, mas é frágil. Eu não posso envolver a minha filha nesse mundo. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz." Tony a ouviu sem interromper. Seu rosto voltou a ser a máscara impenetrável de pedra, mas seus olhos queimavam. Helena continuou, a dor evidente em cada palavra. "Se eu ficar com você, eu coloco um alvo nas costas da minha filha. Inimigos seus podem usá-la para atingir você. Eu sou mãe, Tony. Antes de ser mulher, antes de amar você, eu sou mãe. Eu não posso arriscar a vida dela por um amor, não importa o quanto eu queira." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. O som da chuva lá fora parecia distante. Tony olhou para ela. Ele viu o medo, mas não era medo dele, era medo por ele e pela criança. Era um medo nascido do amor, não da covardia. Ele deu um passo à frente. Helena não recuou, mas tremeu. Ele não a tocou, apenas usou sua presença para preencher o mundo dela. "Você acha que está segura no chalé?", perguntou ele. "Você acha que está segura andando na rua? O mundo lá fora é cheio de Cláudios, Helena. A segurança é uma ilusão para quem não tem poder." Ele se aproximou mais um pouco, invadindo o espaço pessoal dela, obrigando-a a olhar para cima para encarar a determinação feroz nos olhos dele. "Você diz que não pode colocar um alvo nas costas dela, mas você não entende." "O quê?", ela sussurrou. "Elas já são alvos", disse Tony, implacável. "A partir do momento em que vocês entraram nesta casa, a partir do momento em que eu cuidei daquele verme por vocês, o submundo sabe que vocês são importantes para mim. Sair agora é mais perigoso do que ficar. Sozinhas, vocês são vulneráveis. Comigo, vocês são intocáveis." Helena arregalou os olhos. A lógica dele era aterrorizante, mas irrefutável. Tony suavizou a expressão. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela novamente, limpando uma lágrima que escapara. "Eu jamais deixaria algo acontecer com vocês", jurou ele, a voz vibrando com uma sinceridade absoluta. "Eu já as protegia, mesmo sem serem minhas. Eu mataria por ela. Eu morreria por ela. E por você." Ele pegou a mão de Helena e a levou até o peito dele, bem em cima de onde o coração batia forte e ritmado. "Quando vocês forem minhas oficialmente, ninguém ousará tocar num fio de cabelo de vocês, porque saberão que a consequência será o inferno na terra." Helena sentiu a batida do coração dele na palma da sua mão. Era forte, era constante, era um escudo. "Você daria a própria vida?", perguntou ela, testando a promessa. Tony não piscou. Sem hesitar, num piscar de olhos. Helena abaixou os olhos, emocionada. A barreira do medo começou a ruir diante da força daquela promessa. Ela sabia que homens como Tony não faziam juramentos em vão.
Naquele mundo, a palavra era a única lei que importava. Ele levantou o queixo dela novamente. Pare de lutar, Helena. Você sabe que pertencemos um ao outro. O café foi só o começo. Helena olhou nos olhos escuros dele e viu o futuro. Era perigoso, sim, mas pela primeira vez, ela não se sentia sozinha contra o mundo. Ela tinha um exército de um homem só ao seu lado. Eu tenho medo, confessou ela. Eu tenho coragem pelos dois, respondeu Tony. Ele beijou a testa dela. Um beijo de selamento, de promessa. Vá dormir. Amanhã nós resolvemos o resto. Helena assentiu e se afastou devagar, indo em direção à porta. Antes de sair, ela olhou para trás. Tony ainda estava lá, parado no meio do corredor, sujo de sangue alheio, vigiando-a. O monstro que era o seu anjo da guarda. Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. Boa noite, Tony. Boa noite. Quando Helena saiu, Tony foi para o escritório. Ele não foi dormir. Ele abriu a gaveta trancada de sua mesa. Lá dentro, sobre uma pilha de documentos confidenciais e uma pistola carregada, havia uma pequena caixa de veludo azul escuro. Ele abriu a caixa. O anel de ouro antigo, com um diamante solitário e bruto, brilhou sob a luz do abajur. Era o anel de sua mãe. A única mulher que seu pai, um dom implacável, amou até o último suspiro. Na máfia, ninguém planeja o daqui a alguns anos. Eles vivem sabendo que podem não voltar para casa. Quando um homem da máfia escolhe uma mulher, ele não namora. Ele não adia. Ele garante. Casar é dizer ao mundo: se algo acontecer comigo, esta mulher e seus filhos herdam meu respeito, meu dinheiro e minha proteção. Tony fechou a caixa com um estalo seco. Ele tinha tomado sua decisão. Helena estava com medo do perigo. A única maneira de acabar com o medo dela era dar a ela o poder supremo de ser uma Colombo. Ele pegou o telefone e discou para Luca. Chefe? A voz de Luca estava alerta, apesar da hora. Prepare tudo, disse Tony, olhando para a chuva lá fora. Quero um padre, um juiz e a segurança máxima. Em 2 meses. Casamento, chefe? Sim. O maior que você já viu. Tony desligou. A guerra lá fora continuaria. Mas aqui dentro, ele estava prestes a construir o único tipo de paz que importava. O pedido não aconteceu num jantar à luz de velas em Paris. Não houve violinos. Homens como Tony Colombo não performam romance. Eles executam destinos. Aconteceu no dia seguinte, depois daquela noite chuvosa, numa manhã de domingo, no lugar mais sagrado da mansão, a mesa do café da manhã. Sofia comia panquecas com a despreocupação que só uma criança segura possui. Helena servia o café. A mão dela roçou a de Tony ao colocar a xícara. O olhar que trocaram carregava o peso do beijo no corredor. Uma tensão que não podia mais ser contida em contratos de trabalho. Tony dispensou os seguranças com um gesto breve de cabeça. A sala ficou silenciosa. Apenas o som dos talheres de Sofia batendo no prato. Ele tirou a caixa de veludo azul do bolso do paletó. Não a escondeu. Colocou-a sobre a mesa, ao lado da xícara de café perfeito. Helena parou. O bule de prata tremeu em sua mão. Ela olhou para a caixa, depois para Tony. O coração dela disparou, um pássaro preso na caixa torácica. Tony! A voz dela falhou. Ele não se ajoelhou. Tony Colombo só se ajoelhava diante de Deus e, como descobriram, de crianças assustadas. Diante de sua mulher, ele se mantinha de pé, como a torre que prometera ser. Sente-se, Helena. Ela sentou-se devagar, os olhos fixos nele. Tony abriu a caixa. O diamante bruto, cercado de ouro envelhecido, capturou a luz do sol da manhã. Era uma peça antiga, pesada, com história. Este anel pertenceu à minha mãe, disse ele, a voz grave e calma. Ela foi a única mulher que meu pai respeitou.
Ela morreu de velhice, na cama dela, segura, enquanto o mundo lá fora queimava. Ele empurrou a caixa na direção dela. Eu não estou te oferecendo um conto de fadas, Helena. Contos de fadas são frágeis. O que eu te ofereço é uma fortaleza. Eu ofereço meu nome, meu sangue e cada bala que meus homens têm no pente para garantir que você e Sofia nunca mais sintam medo. Helena olhou para o anel. Era lindo, mas assustador. Significava entrar num mundo sem volta. É um pedido de casamento? Perguntou ela com um sorriso nervoso. É um pacto, corrigiu Tony. Case comigo. Deixe-me adotá-la no papel e no coração. Deixe-me ser o pai que ela nunca teve e o homem que você merece. Você aceitaria casar com alguém sabendo que a vida dele é uma guerra eterna, mas que ele lutaria essa guerra só por você? Helena olhou para Sofia. A menina tinha parado de comer e olhava para os dois com a boca suja de mel, os olhos brilhando de curiosidade. O tio Tony vai morar com a gente, mamãe? Perguntou a pequena. Tony virou-se para a menina. A dureza de seu rosto derreteu. Não, Piccola. Vocês é que vão morar comigo. Para sempre, se a mamãe deixar. Sofia sorriu, um sorriso largo, faltando um dente de leite. Aceita, mamãe. O tio Tony deixa eu desenhar na biblioteca. Helena sentiu as lágrimas virem. Ela olhou para o homem à sua frente. O monstro que o mundo temia. O homem que limpava as lágrimas dela com dedos que sabiam quebrar ossos. Ela não viu a máfia. Viu o amor. Sim, sussurrou ela. Eu aceito. Tony não sorriu imediatamente. Ele soltou o ar, como se estivesse segurando a respiração por uma década. Ele pegou o anel e deslizou pelo dedo dela. Coube perfeitamente. Agora, você é uma Colombo, disse ele, beijando a mão dela. E Deus tenha piedade de quem tentar tirar isso de você. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão. Luca quase enlouqueceu organizando a segurança. Tony queria o casamento maior que já viram, em termos de proteção, mas Helena pediu simplicidade na cerimônia. Eu não quero estranhos, Tony. Não quero políticos, nem seus sócios de negócios. Quero nós. Tony atendeu. O maior casamento tornou-se o mais seguro. A capela da propriedade foi decorada com milhares de rosas brancas. O cheiro era inebriante, mas, nos telhados ao redor, atiradores de elite vigiavam o perímetro. Drones silenciosos patrulhavam o céu. Cães farejadores checavam cada vaso de flor. A paz, naquele mundo, era construída sobre a preparação para a guerra. O dia chegou. Helena estava deslumbrante. O vestido não era exagerado, mas o tecido era seda italiana pura, caindo sobre o corpo dela como água. Quando as portas da capela se abriram, Tony estava no altar. Ele usava um smoking preto impecável, o cabelo penteado para trás, a postura ereta. Ele parecia um príncipe das trevas, esperando sua rainha. Ao ver Helena entrar, o coração frio do Dom falhou. Ela caminhava em direção a ele não como uma vítima que ele salvou, mas como a parceira que ele precisava. Mas o que fez os olhos de Tony brilharem não foi apenas Helena. Foi quem ia à frente dela, Sofia. A menina de 5 anos, que meses atrás vivia escondida debaixo de uma mesa, caminhava jogando pétalas no chão. Ela usava um vestido de tule branco, parecendo uma miniatura da mãe. Ela viu Tony no altar e não hesitou. Ela sorriu e acenou. Oi, Tony, sussurrou ela, quebrando todo o protocolo solene. Os homens de Tony, assassinos endurecidos que faziam a segurança nas laterais, seguraram sorrisos. Tony piscou, engolindo o nó na garganta. Quando Helena chegou ao altar, ele estendeu a mão. Você está... Ele procurou a palavra, mas nenhuma parecia suficiente. Minha. A cerimônia foi rápida. O padre, um velho amigo da família que sabia demais e falava de menos, abençoou a união.
As promessas não foram as tradicionais. Tony olhou nos olhos de Helena e disse: eu prometo proteger você com a minha vida. Prometo que seu sono será tranquilo. Prometo que enquanto eu respirar, você nunca estará sozinha. Helena, com a voz embargada, respondeu: eu prometo ser seu refúgio. Prometo amar o homem, não a lenda. Prometo fazer seu café todas as manhãs, até ficarmos velhos. O amor pode ser uma forma de redenção, ou alguns pecados são grandes demais para serem apagados, mesmo pelo amor verdadeiro. O beijo final selou o destino deles. Não houve festa barulhenta. Houve um almoço no jardim, sob o carvalho, onde Sofia costumava se esconder. A atmosfera era leve, apesar das armas escondidas sob os paletós dos garçons. Tony estava sentado, observando Helena rir de algo que Luca dizia. Ele sentiu uma paz estranha, a sensação de missão cumprida. De repente, ele sentiu um puxão na manga do paletó. Ele olhou para baixo. Sofia estava lá. Tio Tony? Chamou ela. Ele se virou na cadeira, ficando de frente para ela. Diga, Piccola. A menina parecia nervosa. Ela torcia as mãos no vestido de tule. Agora que você casou com a mamãe, você é meu pai de verdade? O mundo parou. Os pássaros pararam de cantar. O vento parou de soprar. Tony Colombo, o homem que mandava queimar armazéns e negociava com cartéis, sentiu o impacto daquela pergunta como um tiro de calibre grosso no peito. Ele se lembrou do próprio pai, frio, distante, violento. Lembrou-se de que nunca quis ter filhos porque tinha medo de passar o sangue ruim adiante. Mas olhando para aquela menina, ele percebeu que pai não é sangue. Pai é quem fica. Pai é quem protege. Pai é quem se agacha no chão para espantar os monstros. Ele desceu da cadeira. Ali, na frente de todos os seus homens, na frente de sua nova esposa, Tony Colombo se ajoelhou na grama. De novo, ele ficou da altura dela. Sofia, disse ele, a voz rouca, lutando para não quebrar. Ser seu pai seria a maior honra da minha vida, se você me aceitar. Sofia não respondeu com palavras. Ela se jogou no pescoço dele. Os bracinhos pequenos envolveram o pescoço grosso do mafioso num abraço desajeitado e forte. Papai! Gritou ela, abafado contra o ombro dele. Tony fechou os olhos. Uma lágrima solitária, pesada, escorreu pelo rosto dele e caiu no cabelo da menina. Ele a abraçou de volta, envolvendo-a completamente, um escudo humano impenetrável. Ele olhou para cima, por cima do ombro da menina. Helena estava chorando, a mão na boca, vendo a cena. Tony assentiu para ela, um olhar que dizia: eu cumpri minha promessa. A tarde caiu suavemente sobre a mansão Colombo. A vida voltaria ao normal no dia seguinte. Haveria inimigos, haveria negócios, haveria perigo. Mas naquela noite a casa não era mais um quartel-general frio. Era um lar. Mais tarde, quando Sofia já dormia no quarto novo, pintado de lilás, com janelas blindadas, e Helena descansava, Tony desceu à cozinha. Ele não acendeu as luzes, preparou o café sozinho. O cheiro familiar subiu. Ele tomou um gole. Estava bom, mas não era perfeito. Nunca era perfeito quando não era feito pelas mãos dela. Ele sorriu no escuro. O homem que controlava a cidade descobriu que seu poder real não vinha do medo que ele inspirava, mas do amor que ele agora protegia. Ele lavou a xícara. Subiu as escadas. No topo, ele parou e olhou para o corredor. De um lado, o quarto de sua filha. Do outro, o quarto de sua mulher. Tony Colombo ajeitou a arma no coldre que deixara sobre a cômoda do corredor, trancou a porta dupla e foi se deitar. Pela primeira vez em anos, ele dormiu sem sonhar com guerras. Ele sonhou com desenhos coloridos e cheiro de café. E Tony Colombo, o homem mais temido por muitos,
Aprendeu que o gesto mais poderoso que já fez em toda a sua vida sangrenta não foi puxar um gatilho. Foi se abaixar diante de uma criança. O tempo é um escultor impiedoso, mas às vezes ele cria obras-primas. 7 anos se passaram desde que os portões da mansão Colombo se fecharam para proteger uma nova família. 7 anos de paz vigiada. 7 anos de café perfeito. A mansão não era mais silenciosa. Onde antes reinava o eco frio de passos solitários, agora ouvia-se música, pop rock adolescente, para ser exato. Vinha do 2º andar, do quarto que um dia fora lilás, e agora tinha pôsteres de bandas e paredes cinza concreto. Tony Colombo estava na cozinha, encostado no balcão de granito. Seus cabelos, agora levemente grisalhos nas têmporas, davam a ele um ar ainda mais distinto, mais perigoso. O tempo não o enfraqueceu. Apenas o refina como um uísque envelhecido em barril de carvalho. Ele olhou para o relógio. 7h15. Atrasada. Sofia! A voz dele subiu pela escadaria, grave e autoritária, mas sem a lâmina de gelo que usava com seus subordinados. O carro sai em 5 minutos, com ou sem você. Passos apressados soaram no corredor. Sofia desceu as escadas correndo, a mochila pendurada em um ombro só. O uniforme da St. Jude desajeitado. Aos 12 anos, ela não era mais a menina que se escondia debaixo das mesas. Ela tinha a altura da mãe e a postura desafiadora do pai adotivo. Ela parou na frente de Tony, ofegante. Estou pronta. O alarme não tocou. Tony ergueu uma sobrancelha. O alarme tocou. Eu ouvi do meu escritório. Você que o desligou para dormir só mais 5 minutos. Sofia sorriu. Aquele sorriso descarado que ela aprendera a usar para desarmá-lo. Culpa do DNA. Mamãe diz que você também odeia acordar cedo se não tiver café. Tony tentou manter a expressão séria, mas o canto de sua boca traiu um meio sorriso. Vá para o carro. O Luca está esperando. Helena entrou na cozinha nesse momento. Aos 30 e poucos anos, ela estava mais bonita do que nunca. A segurança financeira e o amor de um homem devoto haviam apagado as marcas de estresse de seu rosto. Ela usava um terninho elegante. Agora ela gerenciava oficialmente a parte filantrópica das empresas Colombo. Ela beijou a bochecha de Sofia. Juízo na escola, mocinha. Sem brigas hoje. Sofia revirou os olhos, pegou uma maçã e saiu correndo para o pátio. Helena se virou para Tony, que a observava com a mesma fome de 7 anos atrás. Ela serviu o café dele. Ela está cada dia mais parecida com você, comentou Helena. E isso me preocupa. Tony pegou a xícara. O ritual sagrado. Ela sabe se defender. Nesse mundo, Helena, é melhor ser lobo do que cordeiro. Ela é uma estudante, Tony, não uma consigliere. A diretora ligou ontem. Disse que Sofia tem uma presença intimidada. Tony deu de ombros bebendo café. Bom, significa que ninguém vai mexer com ela. Você acha correto ensinar uma criança a ser temida para que ela não seja uma vítima? Ou a inocência deveria ser preservada a todo custo? Lanelsen. Mas a paz matinal foi quebrada ao meio-dia. Tony estava numa reunião no porto, discutindo rotas de transporte com os chefes do sindicato, quando o telefone pessoal tocou. Aquele número só tocava para emergências da família. A sala de reuniões ficou em silêncio absoluto. 12 homens perigosos prenderam a respiração. Tony atendeu. Fale! Era a diretora da escola. A voz da mulher tremia. Senhor Colombo, houve um incidente com a Sofia. Tony se levantou. A cadeira caiu para trás com um movimento brusco. Ela está ferida? A voz dele saiu num rosnado baixo que fez o chefe do sindicato empalidecer. Não, senhor. Ela está bem, fisicamente, mas ela agrediu outro aluno. O senhor precisa vir, agora. Tony desligou. Ele olhou para os homens na mesa. A reunião acabou.
20 minutos depois, o SUV blindado de Tony entrava nos portões da escola de elite. Ele desceu do carro ajeitando o paletó. Luca e mais 2 seguranças o seguiram, formando uma falange impenetrável. Os outros pais no estacionamento se afastaram, abrindo caminho como o Mar Vermelho. Todos sabiam quem era Tony Colombo. Todos temiam olhar diretamente para ele. Ele entrou na diretoria sem bater. A sala era pequena, cheia de diplomas na parede. Sofia estava sentada numa cadeira no canto, os braços cruzados, o rosto fechado. Havia um pequeno corte no lábio dela e os nós dos dedos da mão direita estavam vermelhos. Do outro lado, um menino de 13 anos segurava uma bolsa de gelo no nariz, chorando, acompanhado de um pai que parecia indignado, mas que se calou instantaneamente ao ver Tony entrar. A diretora se levantou nervosa. Senhor Colombo, obrigada por vir tão rápido. A situação é inaceitável. A Sofia quebrou o nariz do Gabriel. Tony não olhou para a diretora, não olhou para o menino chorão. Ele caminhou até Sofia. Ajoelhou-se na frente dela, ignorando o protocolo, ignorando a plateia. Ele segurou o queixo dela, virando o rosto para examinar o corte no lábio. Quem fez isso? Perguntou ele, a voz calma e letal. Sofia sustentou o olhar dele. Ela não chorava. Ninguém. Eu mordi o lábio quando soquei ele. Tony soltou o rosto dela e pegou a mão machucada. Examinou os dedos inchados. Você machucou o pulso? Não. O senhor me ensinou a travar o pulso antes do impacto. Tony assentiu, satisfeito com a técnica, mas manteve a expressão severa. Ele se levantou e finalmente encarou a sala. O pai do menino, um banqueiro rico que costumava gritar com garçons, engoliu em seco. Meu filho, começou o homem, a voz falhando. Ela é uma selvagem. Tony deu um passo na direção do homem. O banqueiro recuou 2. Minha filha não ataca sem provocação, disse Tony. O que ele disse? A pergunta foi direcionada a Sofia, mas seus olhos não saíram do pai do menino. Sofia se levantou. Ele disse que você é um assassino. Disse que minha mãe era uma cozinheira que deu o golpe do baú. E disse que eu não sou sua filha de verdade, que sou só uma caridade que você recolheu do lixo. O ar na sala congelou. A diretora levou a mão à boca. O pai do menino ficou branco como papel. Tony Colombo ficou imóvel. Aquelas palavras poderiam ser sentença de morte em outro contexto. Ele olhou para o menino, Gabriel, que tremia atrás da bolsa de gelo. Tony caminhou até o garoto. Não levantou a mão. Não gritou. Apenas se inclinou, apoiando as mãos nos braços da cadeira do menino, prendendo-o. Escute bem, rapaz, sussurrou Tony. Homens de verdade não falam da família dos outros. Homens de verdade não insultam mulheres. Você tem sorte de ter sido a Sofia a te ensinar essa lição, e não eu, porque a mão dela é pesada, mas a minha não deixa chance para recuperação. Ele se endireitou e olhou para o pai do menino. Ensine modos ao seu filho, ou o mundo vai ensinar, e o mundo não tem a paciência que eu estou tendo hoje. Tony virou-se para a diretora. Mande a conta do hospital dele para o meu escritório. A Sofia está suspensa por 3 dias, imagino. Sim, senhor, gaguejou a diretora. Ótimo. Vamos, Sofia. Eles saíram da sala. Sofia caminhava ao lado dele, de cabeça baixa. Entraram no carro. O silêncio reinou até saírem da escola. Eu sinto muito, disse Sofia baixinho, olhando para as próprias mãos. Eu perdi o controle. A mamãe vai ficar furiosa. Tony olhou para ela. Ele viu a menina assustada de 7 anos atrás, que tinha medo da própria sombra, agora transformada numa guerreira disposta a defender a honra da família com os punhos. Ele suspirou. Você não deveria ter batido nele dentro da escola. Tem câmeras. Sofia olhou para ele, surpresa. O problema foi o local? O problema é a estratégia, corrigiu Tony. Mas... Ele colocou a mão grande sobre a cabeça dela, bagunçando o cabelo. Ele mereceu.
E você defendeu sua mãe. Eu estou orgulhoso, mas não conte para a Helena que eu disse isso. Sofia sorriu, aliviada. E sobre o que ele disse, Tony ficou sério. Sobre você não ser minha filha de verdade. Ele parou o carro no sinal vermelho e olhou nos olhos dela. Sangue é biologia, Sofia. O que nós temos é lealdade. Você é uma Colombo. Você é minha filha. E nada, nunca, vai mudar isso. Entendeu? Entendi, pai. Até que ponto a genética importa na paternidade? O amor e a convivência são mais fortes que o DNA? Quando chegaram em casa, Helena já sabia. As notícias voam. Ela estava esperando na porta de braços cruzados. O sermão foi longo. Sofia ouviu calada. Violência não é a resposta. Você é melhor que isso. Tony ficou encostado na parede assistindo, intervindo apenas para dizer: ela entendeu, Helena. Dê um desconto. A noite caiu. Sofia foi para o quarto, de castigo, sem celular. A casa ficou quieta. Tony estava no escritório lendo relatórios quando Helena entrou. Ela fechou a porta e trancou. Tony ergueu os olhos. Quando Helena trancava a porta do escritório, ou era uma briga séria, ou era algo muito bom. Ela caminhou até ele. Não parecia brava, parecia nervosa. A Sofia está dormindo? Perguntou ela. Está, provavelmente planejando a próxima revolução. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ela estava inquieta, torcendo as mãos. Tony se levantou, contornando a mesa. O que houve? Você está pálida. É sobre a briga? Eu já disse que vou doar uma nova ala para a escola. Eles vão esquecer o nariz quebrado em uma semana. Não é sobre a escola, Tony. Ela parou na frente dele. Pegou a mão dele e a colocou sobre o próprio ventre. Tony franziu a testa. A barriga dela estava reta, firme sob o tecido da blusa de seda. Mas as mãos dela tremiam. Helena. Ela respirou fundo, buscando coragem nos olhos dele. Eu fui ao médico hoje de manhã. Antes da confusão, eu não estava me sentindo muito bem ultimamente. Tonturas, enjoos com o cheiro do seu café. O mundo de Tony Colombo parou pela segunda vez naquele dia. Ele olhou para a barriga dela, depois para os olhos dela. Você... Estou grávida, Tony. 8 semanas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele caiu de joelhos. Abraçou a cintura de Helena, encostando o rosto na barriga dela. O homem mais temido da cidade chorou silenciosamente, abraçado à promessa de um novo começo. Eu vou proteger vocês, jurou ele, a voz abafada no tecido. Eu vou construir um mundo onde ele não precise ser um monstro. Eu juro. Helena acariciou os cabelos grisalhos dele. Eu sei que vai, meu amor. Eu sei. Meses depois. A mansão estava em festa. Era Natal. A árvore gigante na sala principal brilhava com 1000 luzes. Sofia estava no chão, ajudando a montar os presentes. Helena, com uma barriga proeminente de 7 meses, estava sentada na poltrona, rindo de algo que Luca dizia. Tony observava da entrada da sala, com uma xícara de café na mão. O café que Helena fizera, mesmo grávida, porque ela dizia que ninguém mais acertava o ponto. Ele olhou para aquela cena, sua mulher, sua filha adotiva, rebelde e corajosa, seu filho que chutava forte no ventre da mãe, um menino que se chamaria Enzo, um nome escolhido por força e legado, não por redenção. Ele não sabia o que o futuro reservava, sabia que haveria inimigos, sabia que a polícia estaria sempre rondando, sabia que a paz era frágil como cristal. Mas enquanto tomava o último gole do café perfeito, Tony Colombo soube de uma coisa: ele tinha vencido. Não a guerra pelo território, não a guerra pelo dinheiro. Ele tinha vencido a guerra contra sua própria solidão. Ele caminhou até elas. Sofia o viu e sorriu. Helena estendeu a mão para ele. Tony segurou a mão dela. Apertou firme e se sentou no tapete ao lado de sua família, pronto para o que quer que viesse a seguir.
Porque o verdadeiro poder não é sobre quem você pode destruir, é sobre quem você está disposto a proteger até o último suspiro. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que algumas pessoas não são definidas pelo poder que impõem, mas pelo bem que escolhem proteger. Agora me conta aqui nos comentários, o que você achou de Tony Colombo? O homem temido por muitos, o mafioso que nunca se ajoelhava diante de ninguém, até escolher se ajoelhar diante de uma criança. Você acredita que um homem assim pode realmente mudar? Ou acha que o passado sempre cobra seu preço, não importa o quanto a gente tente fazer diferente? E a Helena, uma mãe solteira, cansada, silenciosa, lutando todos os dias para proteger a filha num mundo que raramente protege mulheres como ela. A força dela te emocionou? Você teria confiado no homem mais perigoso da cidade se isso significasse salvar quem você ama? E a pequena Sofia? Uma criança marcada cedo demais, que reaprendeu a confiar quando alguém escolheu se abaixar em vez de assustar. Você faria o mesmo? Você teria coragem de se ajoelhar ou de estender a mão quando ninguém mais o faria? Quero muito saber o que você sentiu assistindo essa história. Comenta também de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde essas histórias chegam e como cada canto do mundo sente essas tramas de amor, perigo e redenção. Ah, e lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com carinho, detalhe e respeito por você que está aí do outro lado. Curte, compartilha, ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e faz essas histórias continuarem chegando até você. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor. E agora, uma coisa muito importante. Histórias como essa não são apenas ficção. Infelizmente, muitas crianças sofrem abusos todos os dias. E o silêncio é o maior aliado do agressor. Se você souber, suspeitar ou presenciar qualquer tipo de abuso ou violência contra uma criança, denuncie. Disque 100. A denúncia é gratuita, anônima e pode salvar uma vida.